passado aí por uma fase não muito boa, e aí infelizmente a gente começa a fazer certos questionamentos em relação ao nosso time. O primeiro, infelizmente, é até onde vai a paciência do Renato Gaúcho. Porque, por exemplo, o Renato está contando aí com um investimento forte no meio do ano. Ele não tem um perfil de técnico que consegue jogar com o que um elenco mediano pode oferecer, e essa é a situação do Vasco. É de mediano para medíocre, infelizmente. É um time que não tem inteligência tática, e eu também não posso confirmar se é o fato de Renato Gaúcho, desde que chegou ao Vasco, ele tem aí quase 20 jogos à frente e ele só repetiu 2 vezes a escalação, tá? Desde então ele consegue, não sei se por necessidade ou a necessidade de poupar elenco, não, tá? Uma necessidade de buscar algo melhor. Ele tem mudado tanto a formação do time. E aí, infelizmente, nessa mudança constante, a gente vê aí que ele não tem mais de onde tirar, né? Renato Gaúcho está de mãos e pés atados com o elenco medíocre do Vasco. Eu sempre falei que os jogadores da base, eles poderiam render e dar frutos ao time. Porém, não é que eles não tenham dado fruto. Eu entendo que eles não estão quase jogando, e jogar os garotos para jogar uma Sul-Americana não dá, né? Acho que o elenco o Renato, ele fez uma pré-eleição fazendo força para perder a liderança da Sul-Americana. Eu entendo que ele não priorizou a Sul-Americana, ele já deixou isso nítido muitas vezes, mas não dá certo, não tem como. Estava em primeiro no grupo, tinha que manter essa postura de líder do grupo. Não teve dificuldade de vencer o Olímpia. Não é o fator casa que vai fazer, até porque o Vasco abriu o placar no jogo e o Vasco conseguiu tomar mais 3 gols. E é claro que isso está atrelado à expulsão. E de novo, as expulsões no time do Vasco estão sendo recorrentes. É um time que tem se mostrado muito indisciplinado ou muito desesperado para fazer o que não consegue fazer por meios táticos e técnicos, tá? O time do Vasco, ele quase perde a classificação do time do Paysandu. Não é desmerecer o Paysandu por ser um time de Série C, mas é porque um time de Série A não pode passar o que o Vasco passou para um time que está disputando a Série C, até porque o nível de investimento é totalmente diferente, né? Então a gente não pode ficar aí refém da sorte da partida acabar logo. A primeira partida 2-0, 2 gols do Spinelli, e aí muita gente falou que ali o Spinelli tinha cravado a titularidade dele e não aconteceu isso, e o Renato falou que não aconteceu pela característica que o jogo pede do atacante. E o Spinelli, ele, convenhamos aqui, eu já tinha falado em outros vídeos, ele não tem a característica de chegar, de ser aquele cara que domina a área. Ele tem um tempo de bola, ele acerta algumas, mas ele não tem um bom tempo de bola. Se a gente for comparar com o Verratti, que já não estava mais produzindo, ele está muito abaixo do Verratti. Em bolas aéreas também ele pega por baixo da bola, não sei se falta altura para ele, ou talvez exatamente o tempo de bola para ele pegar onde ele precisa acertar o cabeceio. Ele pula na bola e não alcança, enfim, dentro da área ele tem funcionado. Claro, ele quando em algumas situações a bola bate, não tem como ele perder o gol, mas ele tem funcionado vindo de fora da área. Talvez ele jogando ali fora da área funcione melhor. De novo, o David, ele não é um cara para jogar de ponta, ele tem velocidade, mas ele tem um porte físico que pode fazer com que ele faça um pivô, né, que ele jogue de costas pro goleiro, para a defesa adversária. Mas enfim, isso já foi falado em outros vídeos, eu não vou ficar aqui me repetindo. A questão é até onde o Renato Gaúcho vai aguentar, né? O jogo contra o Internacional, antes do jogo começar, eu já tinha falado, eu não sei o que falta de sangue aos jogadores do Vasco, porque eu falei que o
Vasco perderia para o Internacional estava em 15º, o Vasco estava em 8º. E antes do jogo terminar eu falei, um desses times vai terminar em 7º, que seria o Inter se ganhasse, e o outro vai terminar em 12º. E o Vasco realmente está em 12º, e o Inter ficou em 8º devido ao Atlético Mineiro também ganhar do Mirassol, que é um time que infelizmente, né, eu vejo que vai ser rebaixado. Eu acredito que o Mirassol ele está tentando de repente passar da fase de grupo da Libertadores. O fato de ter chegado à Libertadores já é algo histórico para o time, mas passar da fase de grupos e aí sim realmente falar que conquistou alguma coisa na sua história e depois tentar correr atrás do prejuízo no Brasileiro e o não cair já está valendo, que seria a campanha que nós esperaríamos ano passado do Mirassol e não já conseguir uma vaga direta à Libertadores. Mas enfim, voltando ao Vasco, Renato Gaúcho ele já deixou muito claro, inclusive na escalação dos jogadores relacionados, os que foram para o Paraguai para jogar, que ele está cagando e andando para a Sul-Americana. Só que o Vasco estava usando inclusive a Sul-Americana enquanto laboratório. Mas a partir do momento que o time conseguiu a liderança, vamos brigar pela liderança, porque a gente sabe que a vergonha vai ser muito maior, porque o Vasco agora corre o risco de não ser nem o segundo do grupo, né? Ele depende de uma combinação de resultados, ele não depende só de si. A primeira colocação esquece, porque o Vasco teria que ganhar por um placar muito elástico e pedir que o Olímpia perca por um placar muito elástico também, para essa combinação de saldo de gols favorecer o time do Vasco, coisa que não vai acontecer. Tenhamos os pés no chão. E aí, infelizmente, a outra situação que a gente tem e que está decepcionando demais é a Marina Nestosa. Eu fico muito, muito revoltado quando um jogador que desempenha tanto um determinado futebol, porque o futebol sul-americano não é um futebol qualquer. A gente tem que parar de enaltecer o futebol europeu e cagar para o futebol sul-americano. O futebol argentino ele é muito pegado, o colombiano a gente vê muitos jogadores muito técnicos, só que o problema é que é assim, o drible a mais funcionava antes, e aí falta inteligência tática e técnica de levantar a cabeça e ver que ali ele não tem que tentar um outro drible, ou ele chuta, ou ele passa a bola e vira opção para receber à frente, enfim. A gente está vendo que ele teve um bom jogo e aí depois ele tem uma sequência muito ruim porque ele faz escolhas muito ruins, né? E aí, infelizmente, um trio de ataque que eu fui falando ao longo do tempo, do Marinho, bastava ele se adaptar, mas como o Renato disse, falta inteligência técnica e tática, então não é só ele se adaptar, ele precisa ser lapidado. E o Andrés Gomes, que infelizmente também vai aquela situação, eu não sei se o Andrés Gomes está errando porque ele vê que não adianta tentar passar a bola, coisa do tipo, ou se ele realmente está regredindo, porque o time é muito dependente do Thiago Mendes. Se o Thiago não joga, o Vasco parece que perde o meio de campo todo. O Rojas melhorou em alguns itens, mas eu não peço perdão pelo barulho, né? Mas continuando, o Rojas melhorou um pouco, mas ainda não é o camisa 10 que a gente precisa. Infelizmente, assim, precisamos povoar o meio de campo, talvez jogar com 3, 4 defensores, apesar de ver falhas constantes, eu já nem coloco mais as fichas no Carlos Cuesta. A gente está vendo aí cada vez mais ele falhando, coisas bobas, enfim. Mas é isso, galera, não vou me alongar mais, esse aí é mais um vídeo de desabafo e o questionamento, até onde o Renato aguenta, até onde ele vai ficar. A gente sabe que quando o time não contrata, e aí tem essa esperança de a gente não conseguiu nem um patrocinador master. Tem muitos embrólios da situação da SAF, da venda da SAF, do Marcos Lamar, que ia comprar a SAF do Vasco. Então, até onde vai essa paciência aí do torcedor vascaíno? De novo, questionando, não é que eu não seja vascaíno, é que eu sou um cara de quase 40 anos
e que fui acostumado a um Vasco da Gama de 97, 98, 2000, e depois disso eu tive uma vã esperança em 2011, 2012, mas desde 2012 a gente não faz nada certo, infelizmente é isso. Não temos recursos para fazer grandes contratações, grandes jogadores não querem vir para o Vasco, porque o Vasco, além de não ser competitivo, ele não participa de boas competições. É isso, galera. Então a gente vê aí os nossos rivais cariocas muito à frente, a gente vê um time covarde que não consegue vencer tabus, um time que não ganha do Flamengo, um time que não ganha do Corinthians mesmo quando o Corinthians não vai bem, um time que não ganha do Internacional quando o Internacional está muito perto da zona de rebaixamento, um time que tem dificuldade de ganhar de um time de Série C e um time que abre mão da liderança da Sul-Americana. Sabemos que é um torneio longo, sabemos que teríamos que ter elenco para as três frentes, Brasileiro, Copa do Brasil. A Sul-Americana não deveria ser tratada como um laboratório, mas já que o Renato abriu mão desse campeonato, fica aí, levaria todo o sub-20, eu não mesclaria o time não. Às vezes esse time sem sangue aí de profissionais, ele atrapalha os garotos de jogar. Eles querem mostrar resultado, eles querem fazer o nome deles, eles querem, além de se firmar no profissional, serem vistos, como o Ryan foi, como o Coutinho, mesmo não sendo grande jogador, foi, como tantos outros. Então, assim, fica aí essa situação do até onde o Vasco vai se afundar mais e, pelo visto, não é fazer bem 3 competições, é brigar para sobreviver ao brasileiro. Falou, pessoal, até um próximo vídeo, um grande abraço.